Sexta-feira 13, os bruxos estão tudo solto. Eu resolvi fazer uma aula mais light, porque vocês não estavam na última aula, foi a aula de defesa contra as artes das trevas. Aliás, a gente tinha que dar uma. Eu vou dar uma recapitulada nela só no finalzinho, que vocês assistiram, se não assistiu, depois você assiste, o raciocínio de lá. Foi uma aula pesada, teve até ataque durante a aula. Então, dessa vez eu coloquei aqui um incenso e a gente vai fazer uma aula mais leve. Pô, sexta-feira 13, dava pra pegar o mais pesado. Tá? Pesado, né? Ah, a gente pode fazer um ritual de Goécia aqui, invocar uns daimons, não tem problema. Bora. Falem, como foi a semana de vocês? O que vocês vivenciaram esses dias? Fala para mim. Minha semana foi tranquila, cara. Eu Semana foi tranquila? vivencio magia o tempo todo, vivo num lugar rodeado de muita energia, então é um pouco difícil acabar não iniciando algo do tipo, né? Massa. Mas, assim, o lugar onde eu vivo é bem tranquilo nesse caso, nesse sentido. Tá ligado que eu tô querendo me mudar para aí, né? Na aula passada a gente recapitulou várias dessas coisas e aí fiquei só de explicar um pouquinho esses últimos slides aqui. Que, aliás, esses tópicos que estão aqui são os que a gente vai abordar hoje, como é que a gente vai fazer, né? Que são nossas defesas. Um de vocês aí já começou a fazer esse exercício? Eu ainda não. Não. Show. Ele é bom para, como eu expliquei também na aula passada, ele é bom para a gente confiar, né, nas nossas palavras, nas nossas conjurações. Uma coisa é a gente saber que as nossas palavras têm poderes, certo? Que, isso daí todo mundo fala, até o mais crente ali que não conhece de magia fala isso. Não, as palavras têm poderes, e realmente. Só que outra coisa completamente diferente é a gente entender a nível profundo, visível, bem interiorizado dentro de nós que cada uma das nossas palavras, elas afetam a nossa realidade. Uhum. Então, esse exercício serve para isso, para dar a vocês uma autoconfiança de tipo assim, de um dia que você não tiver nenhum acessório, utensílio, nada, nem sequer uma varinha, que aliás essa é a minha varinha de trabalho mesmo. Nem sequer uma varinha por perto, você só conjure, você só fale e a sua magia aconteça. A ideia por trás desse exercício é isso. Mas vamos lá. Bom, aqui tem explicado, né, sobre armas que as trevas utilizam, né, que a espiritualidade negativa utiliza, todo tipo de vício que a gente possa ter. Vício, qualquer coisa que a gente já não tenha mais o controle, esteja uma coisa tipo assim, é difícil de lidar, difícil de ficar sem, sabe? É uma certa dificuldade, tem que ter ali recorrente. Pronto, isso é um vício. Pode ser um celular, pode ser uma bebida, pode ser qualquer coisa que perca o seu controle, o seu domínio próprio. Suas próprias fraquezas, eu dei de exemplo. Se você sabe que você é uma pessoa raivosa, estressada, perde a linha fácil, a espiritualidade vai utilizar isso contra você. Vai colocar você em situações que vão te desestabilizar, que vão te estressar, para que você esteja em constante estado de vulnerabilidade, que é um estado que você é mais fraco, mais suscetível, tá? Isso serve para qualquer indivíduo, qualquer. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo. Situações externas e eventos
entra nessa questão do seu ponto fraco, por exemplo, se você pega com qualquer situação externa, eventos, comentários das outras pessoas, o trânsito, demora, problemas em sistemas e qualquer outra coisa do tipo, tudo isso pode ser usado para a gente, para desestabilizar, para enfraquecer, para deixar a gente vulnerável, né? Ataques energéticos diretos, pode ser aí a inveja, o mal olhado, ou até mesmo a macumba, a conjuração. Chips e implantes, essa é para quem é mais da galera mais New Age, ou que tá mais ali conectada com extraterrestres e coisas do tipo, são armas místicas, são armas também espirituais utilizados, né, pela espiritualidade para deixar a gente vulnerável. São tipo assim, é algo que ele coloca no nosso perispírito, que ativa ou manda um sinal para sempre manda um sinal para a espiritualidade negativa ir lá até você. Opa, naquele momento ele está vulnerável. Isso é um chip. Isso mostra ele, isso também dá de gatilho para enfraquecer. E como é que a gente tira isso? Os passes magnéticos retiram. Os passes magnéticos retiram, um banho, defumação retira, entendeu? Qualquer descarga energética ou intermédio da espiritualidade para que você se purifique, tira esse tipo de acessório, né? As baixas vibrações, músicas, ambientes, pessoas, estados mentais, filmes, séries, acho que eu já falei locais, até mesmo alimentos, que mais? Falei bastante coisa. Basicamente, tudo que a gente tem no mundo existe em estados em que tem uma maior vibração, uma menor vibração. Exemplo das músicas. Vai ter música de um baixo calão, uma baixa vibração, que joga a pessoa lá para baixo. Música depressiva, música triste, música muito sexualizada demais, vulgar demais, também baixa padrão. Músicas que elevam nosso padrão. Mas, infelizmente, a gosto ou não de todo mundo, música clássica joga o padrão lá em cima. Instrumentos e notas musicais clássicos, na corda, no sopro, na tecla, ou enfim, o batuques também, eles têm uma vibração que não é manipulada pela tecnologia, pelo computador, pelo rádio, por nada. Então, ele tem uma vibração alta por natureza. Você não precisa colocar um batuque numa certa vibração para poder modificar ela, entende? A música clássica, ela joga a gente lá em cima. Ela tranquiliza o nosso nervo. Tanto que ela é ótima para estudo, ela é ótima para concentração, para trabalho, para quem consegue, e enfim. E tem a questão do mundo físico, certo? Exemplo, a bagunça, a desorganização, a sujeira, são sinais de energia negativa concentrada, certo? Da mesma forma como a água, quando ela fica parada num canto, ela começa a encher de lodo, a encher de sujeira, ela não flui naturalmente, e ela começa a ficar suja, assim é a energia na nossa vida. A casa que ela não tem um bom fluxo de limpeza, em que não é aberta, não entra vento, não entra sol, não bate coisas naturais, tem sim uma certa quantidade de energia negativa por ali. Porque no mesmo exercício que eu estava citando para vocês, cadê aqui?
daqui dos pods, a gente vai ver que no terceiro pod, que é aquilo que é ignorado, cria-se mofo, ou seja, a gente não dará atenção devida para aquele objeto, coisa em questão, pessoa em si, aquilo definha por natureza, mostra que aquilo que a gente também ignora, seja no nosso lar, na nossa vida, pessoas em si, vai definhar da mesma forma que aquilo. Então, a casa que não é cuidada, ela vai começar a ter rachaduras, ela vai começar a ter mofo, ela vai começar a definhar, porque a natureza vai tomar de volta. E aí, posteriormente, vai começar a crescer mato, vai começar a surgir os animais, porque a natureza tomando aquilo de volta, certo? Mas aquilo foi primeiramente ignorado. Quando não, ele está em constante evolução, em constante inconstância, porque está sendo limpo, restaurado e tudo mais. Por aqui, tudo ok? Tudo certo. Tudo certo. Compreendendo tudo? Uhum. Show. E, por fim, a magia. Bom, amuletos. Tu que é médico ou egípcio antigo, se chama orações ou conjurações. E conjuros, tá? Seriam as afirmações ou comandos de magia, por assim dizer. Banhos e defumações, descarregos, quebras de demanda, banimentos e rituais de limpeza, cultivo de boas energias, altares de pontos de força e amuletos e ferramentas. Acredito que a gente vai pegar ali os primeiros até o cultivo das boas energias. Altar eu vou deixar para falar mais para frente, ou até mesmo a gente fala um pouquinho hoje. E o amuletos, eu pensei em fazer mais para frente, numa outra aula com feitiços, tá? E aí a gente faz gris-gris, a gente faz um mojo, a gente conjura anéis, colares e outras ferramentas que a gente queira utilizar como amuleto, tá? Então, orações. Quais são as orações que vocês costumam fazer? Se vocês fazem alguma, fala aí um pouquinho. Não quero só ficar falando hoje. Por acaso, meditação focada. Conta. Mas aí tem uma Clássicas, diferença. religiosa. Oi, perdão. Deu uma travada. Eu achei que você tinha parado de falar, mas meditações guiadas, focadas e o que mais? Pronto? Pronto? Pode falar. Eu estava falando sobre meditações. Uhum. São formas de orações? São formas de ouvir as suas orações. Então, por exemplo, eu não faço oração religiosa, mas eu tenho minhas formas de oração, entendeu? Minhas orações por conta própria. Certo. Acho que isso é uma forma de oração? É uma forma de oração, mas ela é mais voltada para você ouvir a resposta da sua oração. Vamos lá. A oração, você comunica. Uhum. E na sua meditação, você comunica com alguém? Pode ser o universo, Deus, deuses, enfim, não importa. Se você comunica, exemplo, obrigado, universo, por mais um dia maravilhoso, por essa praia linda, por esse pôr do sol, por este momento, obrigado por minha... Isso é oração. Tá. Comunicando. Você está comunicando. Meditação. Aí você senta lá, entra no nada, no vazio, você está ouvindo a sua oração, porque aí você vai receber. Porque eu, pelo menos, ou qualquer outra pessoa que eu conheço que medita, que quando vai para um vazio, para o nada, para o ponto zero, volta com alguma coisa, com alguma ideia. Sim.
Eu tenho diferentes técnicas de meditações, assim. Eu consigo meditar fazendo uma oração, fazendo um pedido, agradecendo, ou eu consigo fazer essa meditação de ir para o ponto zero, para o vazio. Isso aí também é, para mim, uma técnica viável, assim. Show. Sim, é considerado. Uhum. Show. Então, vou parar de apresentar por enquanto. Z, Opa, eu geralmente faço, mas é uma coisa mais, tipo, agradecendo ao universo em si. Mas não é uma coisa muito específica em si. Coisa mais geral, assim. Eu tento fazer geralmente uma vez por dia. massa. Você verbaliza, fala. Falo, mas com os olhos fechados. Então, tudo bem. Olhos fechados, olhos abertos, não importa. Maravilha, já é alguma coisa. Ah, Emília, meme? Não, não costumo fazer orações. Sei lá, eu converso. Acho que é É uma mais forma de isso. oração. Só me concentro e converso com o cara que tá lá em cima. Eu falei, Mais discuto do que tudo, mas converso assim, com a minha espiritualidade, com a minha centelha divina. E fiz isso. Conversa. show. Bom, orações. Ah, as orações, como eu estava falando, uma forma de a gente se comunicar com o sagrado, certo? Antiga, mas tão antiga quanto a nossa própria existência. Nós sempre fizemos orações. Orações ao fogo, à lua, ao sol, né? Até outras divindades, quando elas foram surgindo com o passar dos milênios e por aí vai, certo? A gente pedia, clamava, agradecia, intermediava, se comunicava, né? Trocava informações com a espiritualidade, né, com os deuses. Existem diferentes tipos de oração? Olha, existe diferentes tipos de conexão, mas oração em si, se eu só tiver ali uma organização de palavras, é só uma organização de palavras. Oração boa, que faz a diferença, é aquela oração de coração. Ela é melhor que aquele salmo montado, que aquela leitura de um texto antigo, feita de coração, sincero, bem conectado, ela é tão poderosa quanto. Se você conhece alguma oração das mais populares, como, por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, entre outros, tudo bem, né? Desde que você faça com o coração, desde que você faça com intenção. Eu já vi a diferença na prática. Eu comentei numa aula passada que eu já cheguei a passar por momentos de exorcismo, combate com espíritos na minha frente, incorporados em alguém, querendo vir para cima, fazendo algumas barbaridades, pegando objetos cortantes, fazendo umas coisas do tipo. Eu já estive no meio desse tipo de situação. E, como eu não sou bobo nem nada, e também muito curioso, eu peguei e fiz experimentos. Experimentos. Testei. Peguei sal, taquei na pessoa. Parecia que eu estava temperando a pessoa. Peguei o sal, vamos ver se Supernatural funciona. Bom, não é bem assim. Ele barra as energias, certo? Mas o espírito, ele consegue atravessar uma barreira de sal, ele consegue entrar numa casa e sair dela. Ah, mas o que que impede ele ou ela de entrar, a entidade de entrar num espaço? Tornar esse espaço sagrado, conjurar, certo? Você santificar aquele espaço e manter pontos de força com a vibração oposta.
Exemplo, se nós estamos, que nem toda casa que eu vou, pode ser uma barraca no meio da rua, ela pode ser uma casa, um castelo, ele é conjurado para minha proteção. Não importa o que seja. Eu estou dentro de um carro, o carro é conjurado para minha proteção. Eu coloco a mãozinha nele e dou uma ordem de conjuro para transformar aquele espaço em um espaço sagrado. Ele deixa de ser um simples carro. Isso é tão antigo nosso, principalmente quando você dá nome, você dá função, que, por exemplo, eu vou citar a Bíblia. Qual era a primeira missão de Adão? Alguém sabe? Microfone, Emília. Aí. Peraí. É a que você falou no carro hoje? Acho que eu não falei no carro sobre a primeira missão de Adão. Mas qual foi? Ah, não, confundi. Relaxa. Mas a primeira missão dele foi nomear, não é? Todas as coisas. Exatamente. Exatamente. Nomear todas as coisas. Não só nomear, como dar função. Certo? Por que o nomear? O ato de nomear, aquilo passa a existir. Aquilo passa a existir. Imagina que uma árvore não tem nenhum nome de árvore. O que é aquilo? Aquilo do que estamos falando? Não tem nome. Não, a gente não sabe o que é. O que é aquilo? Como que você consegue trazer aquilo para o seu imaginário, para a sua mente? Como você consegue descrever aquilo? O que aquilo tem? Então, aquilo, abre aspas, não existe. Magia, ela é muito mental. Ela é muito... São processos mentais atrelados com processos sentimentais que fazem com que as coisas aconteçam. Certo? Se a gente não consegue visualizar, se a gente não consegue quantificar, se a gente não consegue sentir, fica difícil fazer algum tipo de... fazer a magia acontecer. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu citei que eu conjuro qualquer coisa para se tornar um espaço sagrado, se tornar um campo de proteção para mim. Não só o conjuro, eu visualizo as paredes tendo um brilho diferente. Gente, minha rinite está atacando, então eu vou mexer no meu nariz. As paredes tendo um brilho diferente, uma bolha de proteção em volta da casa. Eu visualizo símbolos de proteção quando eu não faço eles no traço mesmo, no físico, no plano físico. Às vezes eu faço só energeticamente, deixo a marca energética lá. Vai ficar, não importa, tá no astral, como eu citei na aula passada. Às vezes, objetos que ficam ali muito tempo ficam partes do astral. Só que você marcar energeticamente um objeto ou alguma coisa, também fica lá no astral. Então, com uma clarividência, a gente consegue ver. Pô, aqui tem algum tipo de energia estranha nessa parede, nessa porta, nesse chão. O que é? É uma conjuração. É uma magia que foi feita dentro daquele espaço. Entende? Então, quando eu citei lá do exercício, para vocês verem as suas palavras manifestadas no exercício do arroz, é justamente para vocês deixarem de ter aquela ideia de que está tudo só no astral e, mas faz mesmo efeito? Faz. Muito efeito. Muito. Vocês não têm ideia. Aliás, se fizerem o exercício, vocês podem começar a ter uma ideia de quanto isso faz efeito. Entende? Então, a oração, a conjuração, ela é isso. É a nossa comunicação com o sagrado. Eu vou pedir a uma divindade,
a uma consciência, a um ser superior a mim, ou até mesmo ao meu sagrado anjo guardião, à minha centelha divina, não importa, algo. Eu vou pedir ou eu vou comunicar, vou perguntar também. Você pode perguntar. Você faz uma pergunta, se você não tem uma mediunidade aberta fácil ali de resposta rápida, senta, medita, entra em ponto zero, que aquela resposta vem, ou entre em algum estado em que você, de flow, vamos dizer assim, de fluxo, onde você consiga perceber aquela mensagem chegando para você. Ela estar atento a receber a resposta. Então, a oração, a gente vai pedir que a luz, que os deuses, que a espiritualidade. Vamos fazer uma oração de coração aqui nesse momento. Bora lá. Prepara aí. Se concentra. Respira fundo. Porque não é só porque é uma oração que a gente faz tudo no automático. Ó, respira fundo. Meu divino mestre Salvador, abençoa todos nós nessa aula, nesse espaço. Abençoa a nossa consciência, abençoa o nosso coração, abra a nossa consciência para que possamos aprender, para que possamos enxergar as coisas como você quer que nós enxergamos, para que abra os nossos olhos e vejamos o mundo físico, o mundo espiritual, para que vejamos a intenção das pessoas, a energia nas coisas, para que possamos ver a magia acontecendo na nossa vida, na vida das outras pessoas, ao nosso redor. Eu peço que a espiritualidade de luz se aproxime deste momento e esteja aqui comigo para ministrar essa aula e também receber essa aula. Eu peço para que a espiritualidade de luz consagre todos esses objetos que serão utilizados nessa arte sagrada para limpar, para abençoar, para proteger, para guardar, para elevar, para conectar com todos vocês, para que a luz esteja presente em cada objeto, em cada pessoa, em cada lar, em cada sentimento, em cada pensamento, em cada sonho, em qualquer dúvida, todo sentimento de incerteza, de medo, seja erradicado, saia de perto de mim, de perto de vocês, de perto de nós, de perto da nossa casa, dos nossos animais, dos nossos vizinhos, que a nossa energia seja tão limpa, tão clara, a ponto de limpar o nosso entorno. Que assim seja. Amém. Me fala, o que vocês estão sentindo? Eu tô sentindo bastante calma, Luke. Show. Sentiu alguma diferença no momento? Não, não muita. Eu não sou tão sensitivo com essas coisas, mas tô me sentindo calmo. Show. Eu já senti tudo, cara. Senti a energia, eu senti a luz, eu senti minha consciência se abrindo para novas informações. Senti todo o caminho. Senti bastante coisa. Maravilha. Aqui eu comecei a falar, eu comecei a sentir uns arrepios. Uhum. Família? Eu senti calma, senti muita sinceridade, muita verdade. Senti assim, como se a mente ficasse limpa. Sim.
como se ela limpasse a mente para receber novas coisas. Exatamente. E repare, eu não citei nenhum nome sagrado. Divino Mestre Salvador pode ser Horus. Todo mundo pensou em Jesus. Eu imagino. Já não penso mais em um específico faz uns tempos já. Então, mas o principal elemento dessa oração foi a luz e a espiritualidade de luz, incluindo Jesus, né? Jesus, Deus, Universo, Espírito Santo, eu pedi a eles. É indiferente o nome que você for usar quando você fizer uma oração voltada à luz em si. Quem for da luz vai atender a essa oração, seja um espírito, um mestre ou até mesmo uma divindade. Diferente de uma oração em que a gente faça para uma divindade em específico, né? Quando a gente faz uma oração a uma divindade específica, aquela divindade específica vai responder a nós, vai fazer a gente sentir uma energia específica, entendeu? Uma vibração específica. Mas é tão eficiente quanto qualquer outra oração, desde feita de coração. Falo isso da questão do coração porque, por exemplo, as orações famosas. Vamos fazer uma oração aqui que todo mundo conhece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Amém. Muito rápido, todo mundo acompanhou. Já automático, a gente já sabe de qual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, deitai-vos entre as mulheres, bendito é o nosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Agora, se você faz esta oração, mesmo que você já saiba ela de cor, você já está cansado de repetir ela, todo mundo faça, mas você fizer naquela programação que a gente fez a primeira, pensando, visualizando, lembrando, magia, ela tem muito do elemento mental juntamente com o elemento verbal. Pensa que a nossa conjuração, ela é a materialização da nossa mente e do nosso coração juntos. Juntou os dois, saiu a palavra. Por isso que dentro da magia, o ritual falado, conjurado, ela tem grande importância. Além de todas aquelas questões de que a palavra tem poder e tudo mais. Mas energeticamente, ela é a junção do mental com o sentimental falado. Existem ditados antigos, ditados até bíblicos, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você reverbera, xinga muito, fala muito, ou abençoa muito, consagra muito, isso é tudo que o seu coração tem. E a sua mente também, porque ele é a junção das duas coisas. Pessoa que está maldizendo todo mundo, amaldiçando, reclamando, xingando todo mundo no trânsito, o cara ali, o cara aqui, o cara lá, o cara não sei o quê, bibi. Mano, a mente dele é só aquilo que ele fala. É literalmente só aquilo que ele fala. E o coração dele, por estar alimentando isso, é só isso que jorra. Eu estava conversando com o Pai de Santo essa semana, a gente conversando sobre um tata, na verdade. A gente estava conversando sobre preceito. E eu perguntei, que tipo de preceito, né? É bom para tal situação, tal? Evita ali a carne vermelha, evita ali o sexo, evita ali a bebida e tudo mais. Mas
não é tão assim importante. Eu considero muito mais importante o que sai do que o que entra. Pronto, ali eu entendi. Se eu policiar minhas palavras, se eu policiar meus pensamentos, aquilo que eu estiver jorrando para fora, eu já estou fazendo, né, uma... Nossa, me fugiu a palavra. Um preceito neste momento. Então, assim, jejum, né, uma técnica muito conhecida, judaica, cristã também, ele pode ser um jejum, por exemplo, mesmo de palavras, de pensamentos, para purificar esse canal aqui de comunicação. Agora vamos lá. Fazer o mesmo Pai Nosso, só que visualizando e também sentindo. Pai Nosso. Visualiza o seu Pai, o universo, que está no céu, está no astral, está em tudo, está no universo, que é tudo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, ao nosso reino aqui, ó, e seja feita a sua vontade. Assim é aqui na terra, como é lá no céu. Nossa, que não sei se ficar assistindo, rei seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí você visualiza a conta do dia sendo paga, o alimento daquele dia sendo chegado. Perdoai as nossas ofensas. Meu, você lembra de tudo que tu falou, que tu ofendeu, que tu fez para os outros. E veja Deus, o universo, né, a centelha divina perdoando tudo isso. Vamos cada dia perdoar as nossas ofensas. O que vem depois? Gente, se eu não seguir a ordem no automático e rápido, eu me perco. A Emília tá aqui, porque ela sabe como é. A nós que estamos no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Né? Eu sei que o depois é livrar-nos de todo mal, tá? Ó, ó. Mas, Agora uma Ave Maria. não, espera. Mas perceberam como quando você sente a oração, visualiza, interioriza, né? Coloca lá para dentro, cada coisa que você está falando, mesmo que seja uma oração gravada, repetida, né, lendária, ela tem um peso diferente. Cara, tem uma passagem no Pai Nosso que é assim na terra como no céu. Quem já leu o Kybalion, que é um livro meio que avançado de espiritualidade, conhece as 7 leis herméticas e tudo mais, sabe que uma das 7 leis herméticas é assim como é em cima, é embaixo também. Isso é um princípio até de alta magia. Porque isso daí, ele representa, para você ver como o hermetismo dentro do Pai Nosso. Fala que o mundo espiritual, o astral, o mental, a Terra é só um reflexo de lá. Vamos colocar isso em termos práticos? Tudo que você tem, que você quer, primeiro passa pela mente para vir para o plano real. Mas eu não tive, eu não criei o ônibus, por exemplo.
mas alguém criou. E para alguém ter criado, passou pela mente dele a ideia de colocar um monte de ferro, alongar ele, 2 eixos, papapá, um motor ali, não sei o quê, para enxotar um monte de nego ali dentro. Alguém teve a ideia, passou pelo plano mental. O ônibus não simplesmente apareceu lá. O cara teve a ideia de criar a roda, o cara teve a ideia de criar um computador, um carro, não importa. Tudo para ser manifesto que não seja natural, ou seja, que não passou pela mente direta de Deus, ou seja, uma árvore que a gente não criou, um animal, uma montanha, whatever, passou pela mente de alguém. Então, antes de materializar, a gente direciona a nossa mente. A gente dá a direção, a gente visualiza, a gente constrói aquele feitiço, aquela ideia, aquilo que a gente quer vivenciar através daqui. A gente faz o primeiro movimento de manifestação, de colocar no plano físico, que é falando. Eu tive uma ideia. Qual é a ideia? Um ônibus. Um objeto metálico assim, assim, assado, com eixo assim, com tantas rodas, motor ali, bababá, para enxotar um monte de gente ali dentro. A primeira forma desse ônibus, ela é sonora. Saiu daqui em forma de som. Ela já existe no mundo. E aí a gente vai correr atrás do quê? Dos materiais para transformar aquilo na ideia propriamente dita. Mas a ideia passou primeiro por aqui. E da onde veio essa ideia, sabe-se lá da onde que o cara teve. Né? Hoje, com a espiritualidade, a gente sabe que essas ideias de tecnologias novas, quando vem surgindo, exemplo, a IA que a gente descobriu, o foguete, qualquer coisa que a gente crie de novo, não é novo. A gente só recebeu a ideia. Porque assim como é em cima, ou seja, assim como já tem no astral, assim como um cientista, um mestre, já teve aquela ideia, é aqui na Terra também. E aí ele vai lá e passa aquela ideia para nós, através da mediunidade, do sonho e tudo mais. Tudo aí, ok? Prova disso é contexto histórico. Se vocês lerem sobre Nikola Tesla... oi? Tá bom. Contexto. Se vocês pesquisarem Nikola Tesla, Einstein, Darwin, em vários outros grandes, né, gênios e tudo mais que trouxeram grandes invenções, você vai ver que em algum relato deles, eles falam, eu sonhei com isso. Eu não sei o que, sabe? Aquela ideia não surgiu dele, propriamente dita, naturalmente. Ele teve um vislumbre, eu tive uma intuição, eu sonhei, e aí ele correu atrás de fazer. Ou seja, ele recebeu aquela ideia. Óbvio que a ciência não vai falar que, né, ele recebeu espiritualmente daquilo ali. Não, ele sonhou, porque beleza. Mas para a gente que já está tendo uma visão maior, a gente consegue perceber. Ele recebeu a ideia. Ele não teve a ideia. Diferente. Por isso que, às vezes, a gente faz uma conjuração, uma oração para uma divindade, e a gente pede para ela uma ideia. Vou dar um exemplo. Existem daimons em Goiás, daimons do grego, espíritos, tá? Demônios em si mesmo é uma palavra mais moderna e cristianizada, tá? Mas quando eu falo daimons, eu estou falando a palavra grega que significa espíritos. Aí pode ser espíritos antigos, né? Espíritos novos, por aí vai. Os daimons de Goécia, eles ensinam os magistas a fazer as coisas. Ou seja, eles dão as ideias. Muitos daimons, né, ou até mesmo em textos gregos, acreditavam que todo mundo tem
um daimon, que seria um espírito ali que vai te falar as coisas, que é um espírito guardião, é um guia. O que eles chamam, o que a gente chama hoje de guia, na Grécia Antiga era chamada de daimon. Cada um tem um daimon pessoal. Esse daimon, ou outros, né, como os mais antigos, eles podem nos dar ideias, eles podem nos dar respostas, eles podem nos dar orientações. Então, não se torna algo exclusivo apenas daqueles gênios. Uma resposta simples para uma questão do nosso dia a dia. Putz, puta dificuldade de saber para onde que eu vou, o que eu faço, eu vou para cá, eu vou para lá, vou naquele... Eu estou procurando emprego, eu mando currículo em todos os lugares, faço de tal jeito, falo com fulano, eu preciso de abrir meus caminhos. Aí você faz um trabalho com uma divindade X, Papalégua, que é uma divindade, um Loa haitiano, que a gente vai conjurar ele em alguns trabalhos aqui no curso. Aliás, o vevé dele é a capa do curso. Papalégua é o Senhor dos Caminhos, né? Ele é o equivalente ao nosso Orixá Exu aqui no Brasil. E a gente conjura ele e pede, Papa, me vê, me ajuda, abra meus caminhos. Você fez essa conjuração em específico. Para que eu consiga, abra meus caminhos para que eu consiga um emprego, um trabalho, né? Beleza. Ele vai fazer, como que essa magia, essa conjuração vai atuar na tua vida? Ela vai se materializar mostrando o caminho. Você vai estar caminhando, você não vai perceber, né, abre aspas, muita coisa, mas você pode perceber que você chegou para pegar um ônibus, você não esperou muito tempo. O ônibus já chegou e já foi. Ele não demorou muito, ele foi rápido, né? O tempo que você ficou ali, você está dentro do ônibus, vamos supor que o ônibus está no trânsito, aí você descobre que tinha um acidente e que era com outro ônibus. Opa, então o meu ônibus não atrasou à toa. Teu caminho ainda continua aberto. Uma coisa simples, né? Aí você chega no bairro, no lugar que você vai entregar currículo, você sente, putz, eu vou entregar ali, naquela loja, ou naquela empresa. Vou falar com essa pessoa aqui em específico. Você olhou ali o cara, falou com ela, eu estou procurando trabalho. Ironicamente, aquele cara era o gerente geral. Você já não entregou na mão de nenhum funcionário, você entregou na mão do gerente. Cara, que sorte! Não, você fez uma conjuração pedindo caminhos abertos. O caminho abriu até colocar o seu currículo na mão daquele cara. A magia atuando. É isso. A gente não vai ver como em Harry Potter um raiozinho de luz. No astral a gente até vê a luz, tá? As coisas, tá? Tudo mais. Mas aqui na Terra a gente não vai ver. Então vai ser só um punhado de velas, incenso, vai ser só palavras, por assim dizer, gestos, mas a energia a gente não vê flutuando, influenciando, a menos que esteja, né, no astral, a menos que a gente esteja com uma clara evidência para ver, tá? Mas isso é um exemplo. Eu quero um amor, né? Eu pedi para Exulifredar, para Hathor, para Afrodite, uma namorada, né? Um marido, que seja. E você pega, fez lá a sua conjuração, jogou ali as pétalas de rosa lá em cima, no altar, fez todo um pedido, né? Enfim. E aí você não costuma sair. Sente do nada uma vontade de sair, eu vou sair, eu vou dar uma volta hoje. Pronto. A magia atuando. É isso. Quando a gente está aberto a perceber, a gente vai perceber esses impulsos, abre aspas, aleatórios ou não naturais. Isso é justamente aquela magia que a gente fez atuando na nossa vida. Pô, eu fiz uma magia para mudança de corpo físico. Cara, que raio de magia é essa? Bom, eu estava muito sedentário, estava ganhando peso,
né? Eu estava ficando meio parado e eu falei, eu tô falando uma magia real. E eu, putz, eu preciso, né? Voltar nos trinques, pô, ficar bonitão, fazer uma magia de glamour aqui. Fiz. O que que aconteceu? Todo mundo viu nos meus stories que eu comecei a pedalar, a andar todo santo dia. O cara faz 10 km, 8 km, 16 km, que foi um dia que eu mais caminhei na minha vida. E, tipo assim, pô, da onde que o cara tirou essa energia? Eu fiz um trabalho. A finalidade é eu ficar mais atraente, o meu corpo ficar mais bonito, o meu corpo ficar mais estético. Para isso, eu preciso perder peso. E o que que a magia fez por mim? Me colocou em movimento. Me colocou para suar, me deu energia, me deu gás para chegar no meu objetivo. Fiz magia, essa magia eu fiz algumas vezes, para algumas pessoas. Ah, vamos acompanhar os resultados de cada um. Estão acompanhando até aqui? Falem comigo também. Sim. Perguntem também, pode perguntar. Eu quero ouvir vocês, tá, gente? Enquanto, tudo certo. Z, Também tudo certo. também tudo certo? Beleza, tá? Então, aqui, uma pequena ilustração das orações, da conjuração em si. Vamos pegar. Deixa eu ver aqui. Só uma pergunta. Até Faça. que hora vai a aula? Cara, eu fiz até sem slide para a gente poder fazer ela um pouco mais rápido. Eu não quero demorar 3 horas como foi a outra, não. Beleza. Tá? Vamos fazer um descarrego. Peguem suas velas. Quem pegou as velas, quem trouxe Uhum. ervas. Está aqui. Ui, gostei do aqui. Está aqui. Já tá até 6. Trazendo, viu? Eu não acabei não trazendo as velas. Tá, tudo bem. Eu vou acompanhar vocês. Tá, acompanha aí. Não podia estar cedo? Você tem outra, Caio? Tenho. Tem? Maravilha. Ó, feitiço com velas, né? No descarrego, esse descarrego em si, eu aprendi ele num terreiro, certo? Então, ele tem uma origem brasileira. Dá para modificar ele e fazer em versões do Voodoo. E aí a gente vai colocaria elementos do Voodoo. Que seriam esses elementos? Por exemplo, untar a vela com óleo. Isso é uma coisa muito comum no Voodoo. A gente faz muito isso, de untar a vela. Untar a vela seria passar um óleo enfeitiçado, já preparado, ou, no caso de não ter nenhum tipo de óleo preparado, mágico, que a gente ainda não fez, a gente usa o azeite de oliva. Eu tenho num potinho aqui, para ficar mais prático. De preferência extra virgem, porque aí é só oliva. Não tem soja, não tem outros elementos. Uhum. Alguém viu meus stories de eu falando sobre o charuto de tabaco puro, sem papel, sem aditivos? Uhum. Basicamente isso. Qualquer elemento que a gente tira ou coloca dentro de uma composição, a gente está alterando aquele elemento químico. É que nem H2O, água, mas 2H e 2O passa a ser ácido. Se não me falha a memória, adicionar uma molécula de hidrogênio ou uma de oxigênio, a de oxigênio, transforma a água em ácido. E a gente só mudou a molécula. Ou seja, a gente só adicionou uma outra molécula e já mudou a composição química todinha. Isso em níveis avançados de magia, gente, é maravilhoso. Tá? Mas vamos nos ater ao presente. Beleza. Passou um azeite na mão.
conjura. Tudo que a gente faz no voodoo, a gente conjura. A gente dá a vida. O conjurar é dar a vida. É dar um sentido. É dar um comando. Certo? Como eu estava explicando sobre a voz e tudo mais aqui que eu falei para vocês. Então, aqui, o óleo, o azeite, eu vou conjurar ele, né? Azeite de oliva, eu te conjuro para que você abençoe e torne essa vela um objeto mágico, para que esta vela passe a ser um objeto sagrado, conectado com o divino e cumpra sua função mágica. Está conjurado. Pois é só passar a vela. Já aviso de antemão, gente. Fazer magia faz sujeira, faz meleca, faz um monte de coisa. Seja natural ou não, hein? E se fizer com EG, que seria sangue, faz mais sujeira ainda. Então, ó, eu já conjurei, tá? O azeite, então eu só tô passando. Para mim, aliás, aqui em casa, tudo, tudo meu já é conjurado. Me poupa tempo. Como eu trabalho com isso ativamente, então eu só preciso dar a ordem da magia em questão. Ah, é prosperidade? Traga prosperidade. Ah, é amor? Traga o amor. Enfim, faça a conjuração final. Mas, por exemplo, eu faço hoje em dia um ritual que leva 2, 3 horas em 40 minutos. Por quê? Todos os utensílios do ritual já foram previamente conjurados. Já está tudo pronto, eu só monto e faço. É diferente. Mas quando não está pronto, tu vai sentar a bunda na cadeira, que eu sento, tá, gente? Eu pego lá as velinhas, eu pego as ervas e vou lá fazer uma por uma. Quando não está pronto, é dia de arte. Deixar assim, que eu vou fazer depois. 3 velas. Por que 3? Se não tiver 3, pode fazer com quantas você tiver, tá, ô Caio? Tenho. 3, Santíssima Trindade. Tem muita manifestação do 3. O 3 é um número sagrado, é um número cabalístico, né? O triângulo em si, tanto que é um triângulo de invocação. A gente tem um triângulo de invocação na Goécia, certo? Eu tenho um PDF, para não precisar ficar repetindo, escrevendo a cada ritual. E por ser um triângulo, ele evoca, certo? Na magia, a gente vai fazer, no descarrego em si, a gente vai utilizar o princípio do triângulo como um portal, tá? A gente tem ali as nossas velas, 3 velinhas. Objeto, pode lavar a mão ou secar, tá? Se quiser. Eu tô com um papel higiênico aqui para ficar mais fácil para mim. Mas pode ir lá, vai lá. Tudo certo. Show. Então, vocês já começaram a entender que, tipo, isso, gente, que eu tô falando para vocês, o triângulo, do 3, eu quero que vocês entendam que as magias, pelo menos assim, as que eu faço e as que vocês vão acabar fazendo, que vocês estão aprendendo comigo, entenda o que é cada coisa que tu tá fazendo, bicho. Por quê? Questiona, por quê? Por que 3? 3 tem ali a ver com, né, Santíssima Trindade, como eu dei de exemplo, e quando eu digo Santíssima Trindade, não é apenas Jesus, Maria e José, por exemplo, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, pode ser Zeus, Poseidon e Hades. Pode ser Osíris, Ísis e Seth, ou Horus. São todas trindades, né?
Pode ser a Terra, o Sol e a Lua. São forças primordiais em trio, certo? Uma pergunta. Diga. Hecate, ela já é considerada uma trindade por si Já. só? Boa. Já. Ela já abrange já os 3 caminhos. Sim. 3, porque a ideia não é você voltar para onde você veio, mas o 4º caminho seria você voltar ao estado anterior. Mas quando você chega numa encruzilhada, você tem, se você não vai retornar, você tem 3 opções. Certo? Hecate, né, aproveitando aí a sua pergunta, a gente vai ver a faceta dela, ou epitetos, formas delas em diversas outras deusas triplas, como as 3 bruxas, a deusa wicana, também às vezes confundida, né, fazem um sincretismo das Sim. duas divindades, né? A filha, a mãe, a anciã, são etapas ali da vida, tanto da vida humana quanto da vida da mulher e por aí vai. Então a gente vê essa faceta em tudo. Interessante de Hecate, a deusa da magia, Uhum. vinhos, né? Se você decidir cultuar Hecate, ela tem um grande poder noturno, ela tem um grande poder de magia, de influência com os animais, com outros seres. É uma deusa que ela não é grega, como alguns acreditam. Ela veio de outros países. Eu não lembro agora qual é, mas ela veio de muito antes da Grécia. Tanto que nas histórias gregas, ela não entra nos deuses olímpicos, ela entra como uma das titãs, deuses primordiais, ou seja, nem ali ela estava, já existia lá. Uhum. Muito interessante. Você pode invocar a Hecate, por exemplo, na defumação, no descarrego. É uma trindade, não importa. E aí, por exemplo, vamos supor que você queira fazer este descarrego com Hecate. Você pode, por exemplo, fazer uma meia-lua em uma vela, uma lua cheia numa outra vela, uma outra meia-lua numa outra vela. Entendeu? Uhum. Pegou a visão? Aí você está invocando ali a força dela nas 3. Ou uma tocha em uma cobra em outra, uma lua na terceira. São símbolos dela. Também dá para fazer. No Voodoo, se a gente for invocar um Loa, né, a gente poderia, por exemplo, Papa Legba, certo? Papa Legba, vocês vão ver que, ele é tipo um Loa que a gente vai invocar para praticamente quase tudo, certo? Porque ele é um Loa de magia, de caminhos, de prosperidade, de aprendizado. Estão ouvindo? Não. Tá tocando um carro aqui na rua. Aí tava tocando aquele Baba Baby, Baby. Ai, ai. Tá. É para combinar com a aula. Para combinar com a aula. Meu pai amado. Então, se a gente for fazer esse descarrego na força do Loa, de um Loa, né, seguindo ali o nosso Voodoo ou o nosso Voodoo, a gente poderia fazer para o Papalegba. Por quê? Ele é também o senhor dos portais, certo? Ele abre as portas e também fecha. O descarrego, qual é a ideia de ser um descarrego? Imagine uma descarga. Imagina o ralo do chuveiro. A água entra por ali e vai embora. Certo? Tanto que essa é uma visualização minha de quando eu faço um descarrego. Eu imagino uma lavagem sendo feita gigantesca, assim, na casa, na pessoa, no ambiente em si. E aquela sujeira astral, aqueles espíritos negativos, obsessores, tudo mais, tudo sendo sugado para dentro do descarrego, sendo levado embora.
ali sendo um portal e tá todos eles indo embora, vai para PQP. E além disso, como você abre um portal, você pode direcionar para onde aquilo ali vai. Exemplo, eu quero fazer uma cura para esse obsessor. Que, né, esse descarceio, que qualquer espírito, aí na conjuração, que qualquer espírito que esteja aqui presente vá para um local onde ele receba auxílio, ou seja, de melhor contribuição para ele. Pronto, eu não despachei ele para qualquer lugar. Eu vou mandar ele, ó, meu irmão, eu quero que qualquer espírito negativo, obsessor que esteja aqui nesse ambiente ou nessa pessoa, vá de volta para onde veio. Opa, também tô botando ele para algum lugar. Se o cara veio do inferno, ele volta para lá, foda-se. Se ele foi enviado para alguém, ele volta para a pessoa que enviou. Olha que massa. O legal de você fazer magia de descarrego e mandar de volta para onde veio é que se alguém ao teu redor te atacou magicamente, volta para ela, a pessoa fica mal e você começa a perceber. Foi ela. Quer descobrir se alguém na tua volta te mandou uma magia e tá te sugando, qualquer coisa? Faz uma magia de reverso. Manda de volta para quem mandou. Porque se alguém na teu redor ficar mal ou sentir aquele sintoma, por exemplo, eu estou me sentindo vampirizado. Meu Deus, estão sugando minha energia. Aí eu faço uma bolha de proteção, conjuro uma proteção. Eu faço uma em egípcio, limu. Né? Eu só falo essa conjuração, eu vejo o hieroglifo na minha frente e conjuro. Não, essa é outra. Tá conjurando a magia errada. Hein? Mas cuidado. Quando conjurar a magia errada. Mas ela é de proteção, ela tá meio em volta de proteção também. Pra você ver que o cara é delivery, né? O que tu quer? Em quemético é sapé. Isso. Voltar de onde veio. Em egípcio significa volte para onde veio. De onde veio. Então eu faço uma conjuração, simplesmente, e mando de volta. A pessoa está sentindo aquele mesmo... tô cansada, tô me sentindo sugada. Fila da... Brincadeira. Mas é tipo... aqui, ó, meu querido. Tô de olho, parça. Tá entendendo? Você já fica ligeiro. Gente, isso é o tipo de coisa que tu não vai achar no Google. Essa malícia que eu tô compartilhando com vocês, fique esperto de tal jeito, faça a magia assim, perceba, é coisa de experiência, é vivência. O livro é teórico ali, ó, é assim, assim, assado, para nós, é automático. O livro é isso. Agora, essa malícia de você perceber o efeito que vai causar e tirar o proveito disso, isso é só experiência e vivência. Tá? Dentro do descarrego, como eu falei, a gente vai conjurar um portal. Eu vou fazer na força de Papa Legba, tá? Porque, né, voodoo, vamos aqui adentrar nessa egrégora. O que eu posso fazer? Por ser uma vela pequena, eu não vou conseguir fazer o vevé de Papa Legba dentro dessa vela. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o nome Papa Legba dentro da palavra ali. O vevé dele, gente, é esse daqui. Ó. Vevé é o que no Brasil a gente conhece como ponto riscado. Tá aqui, ó. Esse é o de Ogum. Peraí. Papa... ele tá no que tá dentro da plataforma que eu enviei para vocês. Ele tá dentro do PDF que eu enviei para vocês. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Ainda não? Apareceu pronto. Esse aqui é o VV de Papa Legba. Não dá para fazer isso na vela. Né? O que temos aqui? Olha só que interessante. Mais uma vez, vocês vão fazer um símbolo, vocês vão fazer alguma coisa, busca entender o que é aquilo ali, pô. Por que é disso aí?
Tenta extrair o máximo de informação que der para você conseguir não só replicar. Apesar de eu ter colocado o nome do curso de feitiçaria, onde a gente replica receitas e feitiços, é interessante que vocês tenham essa disposição de entender o porquê ou como aquele feitiço funciona, né? Porque vocês não se tornam somente feiticeiros. Vocês começam a caminhar para o caminho ali do mago, que é de você entender os processos mágicos e até mesmo conseguir fazer outros tipos de magias, de conjurações e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma representação da encruzilhada, ou seja, dos caminhos, como eu disse, ele é o Senhor dos Caminhos. Nós temos a semente da vida, como eu disse, ele é um lua de prosperidade, ele é um lua de fartura, certo? Os pontos estrelados são como pontos espirituais. Ele não é só deste mundo, ele não está só neste mundo, ele está nos outros mundos também, certo? Aqui é o cajado, ele também tem um cajado. Aqui pode ser, as terras. No símbolo alquímico, a terra significa assim, é um círculozinho com uma cruzinha, né? Então aqui a gente já tem uma noção exatamente da egrégora dele. No outro, que é Ogum, a gente lembra até mesmo um portão, né? Eu tenho essa tatuada aqui ó, no braço, de Ogum. Ogum Voodoo, não é o nosso Ogum brasileiro, tá? Mas sincretismo, fazendo um sincretismo seria a mesma divindade, o mesmo lua, a mesma divindade. Temos os pontos espirituais, o cruzado como se fosse um escudo, certo? A defesa, a guerra, a lança, a ponta aqui como se fosse de uma lança, certo? Que é a questão ali da batalha dele. Só para a gente ilustrar. O Papa Legba, deixa eu fechar aqui, como Senhor dos Caminhos, vai servir ali de guia para o nosso descarrego. Uhum. Riscar a vela, gente. Eu tenho uma agulha, comprei uma puta agulha grandona, vai ficar até mais fácil. Consagrei ela, ou seja, eu conjurei ela, já está conjuradinha, então eu simplesmente chego, pego e risco. Se não tem nenhum objeto mágico próprio para aquilo, você pode conjurar no momento. Vamos supor que esse meu canivete não esteja conjurado. Sim, ele já está. E eu vou lá, pego, né, canivete, eu te consagro, eu te purifico, eu te limpo, para que você risque palavras sagradas, para que você dê vida, dê forma, dê orientação e dê comando, para que seja meio de atuação da minha vontade sobre as coisas, tá? Porque uma faca, por exemplo, a gente pode usar não só para riscar, mas para riscar o astral, para a gente fazer gestos com ela. Assim como eram as espadas do mago, o atame da bruxa e por aí vai. Risca lá. Aí você vai pegar a tua vela. Eu já fiz muito com canivete, hein? Isso daqui, gente, eu vou fazer pra gente. Vamos fazer um descarrego aqui para todo mundo. Precisando ou não, a gente já está fazendo. Boa. Disposição das velas é em trio. Já expliquei o porquê. A vela já está conjurada. O azeite já está conjurado. O nome, a vela sim, a vela quando eu passei o azeite. Mas a gente pode conjurar o feitiço pronto, certo? Quando a gente for fazer os amuletos,
É que a minha mão agora tá com azeite e tá deslizando. Vamos de maçarico, para ser mais fácil. A gente conjura elemento por elemento e depois conjura todos os elementos juntos. Então, ela se torna triplamente ativa ou, né, multiplicamente ativa aquela magia, porque não foi só um único conjuro. Por exemplo, peguei, montei aqui, coloquei as 3 velhinhas, beleza. E fiz uma conjuração. Não, cara. Todos os elementos envolvidos naquela magia estão conjurados. Que é essa vela. Aí você pode invocar separadamente ou em trio, né? Mas, por exemplo, velas, falando agora do objeto de cera, eu conjuro para que vocês sejam, né, meu canal de conexão com o astral, que através de vocês se abra um portal para que eu realize o meu trabalho mágico. Eu dei a função que ela vai ter dentro deste ritual, tá? Eu falei para a gente, se vocês tiverem ou não, uma bebida. Por quê? Na Umbanda, a bebida, ela, principalmente o álcool, ele purifica. A cachaça, ela purifica. Ela é um elemento de purificação, de limpeza, de descarrego, certo? Utilizando até mesmo mais um artifício bíblico, se eu não me engano, em Provérbios é falado, dai álcool para os sofredores, para que esqueçam do seu sofrimento. Você pode utilizar até mesmo isso como conjuração, como a gente vai ver nas aulas mais para frente de conjurações, que o voodoo em si, a gente utiliza muito salmo bíblico, né? Ali é um grimório de feitiços maravilhoso. Se você veio para a bruxaria achando que ia fugir da Bíblia, olha eu aqui trazendo ela de volta para vocês. Mas ali a gente não está profanando, a gente não está fazendo nada não sagrado. São palavras que, se você ler a história, por exemplo, você vai ver que foram utilizadas como conjurações. No voodoo, a gente tem como um dos, abre aspas, patriarcas, Moshe, ou o famoso Moisés, que foi o primeiro conjurador. Aquele quem deu as ordens, né? E as coisas aconteceram. Aí, se vier um crente lá depois assistir a aula, vai falar, mas ali estava com o poder de Deus, mas não sei o quê. Tá bom, mas ele falou, tá? Ele conjurou. Tinha de ter sido feito dessa maneira. Mas quem foi que estava por trás, não importa. Como a gente bem está utilizando desde o começo da aula, a conexão com o sagrado não é menos ou mais sagrado ou errado a gente fazer dessa ou daquela forma. Magia, gente, tem em todo lugar, até mesmo dentro da igreja. Pega a igreja católica, por exemplo, utilizando do incenso para purificar antes da missa. É magia. Só está vista de um ponto, só está colocada de uma forma diferente. Jesus, quando nasceu, ele recebeu mirra, ouro e incenso, que poderia ser de outras coisas, né? Em seus sermões, ele nunca acendeu nenhum incenso, não precisou fazer nada, mas está ali. Então, magia, gente, tem em todo lugar, né? Principalmente em locais de pontos sagrados. Mas é de uma religião diferente, de uma vertente diferente. Tem magia sendo feita aqui. Se tem alguém visualizando, mentalizando, intensificando e verbalizando, tem alguém fazendo magia. Cara, você quer ver um demandeiro raiz? Aquela tia crente que pega, lê, ora, reza, faz uma oração em cima da foto da pessoa. Traga esse menino de volta para a igreja. Mano, ela tá conjurando em cima de uma foto, cara. Ela tá fazendo ela tá fazendo magia. Mas eu estou orando a Deus, é para uma boa ação, tá?
Mas se aquela pessoa não quer estar ali e você está orando para uma divindade, não importa quem seja, para que ela venha para um caminho que você acredita que é certo, porque lembrando que a salvação é individual, então você acredita que é o certo, você está conjurando, utilizando de magia para influenciar a vida de uma outra pessoa. E isso acontece. Eu estou falando porque acontece. E muito. A torta direita, gente. Gente, se vocês pararem para observar, vocês vão ver que eu não estou falando nenhuma abobrinha. Você sentar quietinho, seja numa igreja, seja numa conversa em família, se você tiver uma família evangélica, porque a minha é 100% evangélica. Tirando eu e uma outra tia perdida por aí, e um sobrinho perdido por aí, o restante 100% evangélico. 100%. Então, 93% é evangélico. Mas eles fazem magia. Eles dizem que não, mas eles fazem. Porque quando eles intencionam, verbalizam, conjura na vida de outra pessoa alguma coisa, cara, é magia, não tem outra coisa. Quando faz aquela garrafada. A água assim, ensolarada, quando faz, magia. Gente, então assim, pega essa coisa e é interessante que você desmistifique, tire do religioso e perceba como um simples observador. Na minha adolescência, eu tive aula de sociologia, e a minha professora de sociologia me falou uma coisa que mudou a minha vida. Na minha adolescência, eu estava lá no ensino médio. Ela falou, tenha um olhar estranhado, né? Você já viu tudo, já conhece, abre aspas, tudo, mas você quer ver as coisas de um jeito diferente? Começa a olhar como se você nunca tivesse aquilo. Olhe com aquele olhar estranhado. O que seria isso? Por quê? Por que ele levanta e senta toda hora? Não, eu sei o que ele está fazendo. Mas se eu estou com um olhar estranhado, eu vou me perguntar, mas por quê? Por que que a porta está entreaberta? Por que que a porta é de vidro? Por que que aqui no Brasil a gente tem esse estilo de casa, de arquitetura? Por que que as ruas são desse? Por que aqui no Brasil os fios são em postes e na Europa os fios são debaixo da terra? Por quê? E aí você começa a observar com um olhar de querer aprender. E nesse olhar você começa a identificar, por exemplo, o que eu citei da magia, em elementos simples, como a tiazinha orando na foto da nora ou da sobrinha, por assim dizer. É magia. Porque você percebe um elemento e outro sendo juntados, ela está fazendo tal coisa, putz, ela está fazendo magia. O crente que vai profetizar a vida dele, cara, é uma conjuração. É uma conjuração. Eu vou sair, eu vou ter um dia abençoado. Eu vou vender muito, eu vou trabalhar, ninguém vai me estressar. Cara, você conjurou o seu dia. Crente, macumbeiro, hindu, quemetista, não importa. Você utilizou da palavra sagrada, a junção das duas coisas aí, conjurou, abençoou o seu dia, a sua vida, você fez magia, verbal, mas fez, certo? Então, vamos lá. Aí, aqui, nesse descarrego, eu falei do álcool. O álcool serve para purificar. Tem livros espíritas, né? Por exemplo, Chico Xavier, ele encontrou com um Exu uma vez. Ele estava no cemitério, ele viu um homem passando para lá e para cá e foi perguntar, né? Oi, o que você estava? Porque ele estava entrando dentro das covas, tirando almas que estavam ali ainda presas ou que não tinham se libertado. Ele perguntou, mas por que você está bebendo? Ele estava enchendo de cachaça. E ele falou, meu querido, o meu trabalho
eu tenho que entrar em lugar muito sujo, muito podre, com aquele cheiro de podre. E para eu me limpar e também aguentar essa energia, eu utilizo do álcool. É trabalho. Ele não está enchendo o cu de cachaça só beber por beber. Não. Tem um fundamento mágico por ali. Ele está se limpando, né? Ele está encarando aquele trabalho difícil. Cara, isso foi, eu achei incrível, né? Eu não lembro, infelizmente eu não lembro o livro em que está escrito, mas é uma conversa, a gente pode pesquisar depois. Chico Xavier encontra com Exu. Deixa eu pegar aqui um whisky. Uhum. Vocês querem Cavalo Branco, Blackstone, 51, Gin? O que é que a gente vai beber hoje? Eu tô de conhaque. Tá de conhaque? Boa. Eu vou de Blackstone, então. Vou deixar meu cavalo. Não. Eu vou de cachaça brasileira, 51, ouro. Essa é boa. Uhum. Vai ser boa. Uma caipirinha dela. Vou levar para um sobrinho meu aí perdido para ele fazer uma caipirinha da hora para mim. Deixa eu pegar um copo. Esse tio cheio de indiretas. Ele só fala também. Só fala, só promessa. Só promessa, nada cumpre. Olha só, mano, falando de mim enquanto eu não estou presente. Não, mas Tá eu gravado. vou... Depois você assiste a gravação e você vai ver o que a gente falou. Uhum. Não, mas eu vou aí, pô, visitar você. Vem sim. Ele dá tipo desacreditado. Vem. Cuidado para ele não levar tempestade de chuva quando ele chegar aí, porque vai ser um milagre. Pode acontecer. E é bem possível também. Aqui ou tá chovendo ou tá sol, ou tá chovendo ou tá sol, é 50%. Ah, mas tem magias para controlar o tempo, então para mim não tem graça. Uhum. A Emília sabe. Meu, às vezes a gente sai na rua, começa a chover, ela faz alguma coisa. Aí eu falo, eu não sou Deus, não, tá, querida? Não, mas você sabe fazer as nuvens sair daqui, não sei o quê. Tá, eu sei, mas também. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, às vezes eu deixo o tempo naturalmente. Uma vez Depende da concentração de nuvem, né? Uma vez eu conjurei uma tempestade, principalmente lá no Nordeste. Eu tava com calor da molesta, velho, quando eu tava lá. E aí eu lembrei de uma conversa com os magos que a gente teve, pá, não sei o quê, um cara conjurou uma tempestade de granizo por aqui no litoral de São Paulo. Era um teste entre amigos, fizeram uma invocação em Goiás e choveram granizo. Isso daí foi lá para 2000 e pouco, eu não lembro do ano, mas choveu. Eu lembrei disso e eu falei, mano, eu vou testar. Eu nunca tinha testado, né? Eu nunca tinha feito. Aí eu falei, eu vou testar. Lá vai eu, prepara círculo, prepara tudo para não sei o que, eu vou conjurar. Não fiz como só mexendo nuvem, como é mais simples de fazer, e era uma tempestade, então eu recorri a mais força. Fiz tudo bonitinho. Vamos fazer. Os índios não faziam dança da chuva, por que eu não posso conjurar uma chuva? É magia, gente. Dá para fazer essas coisas. Uhum. Eu peguei e fiz o teste. Conjurei. Não veio no mesmo dia, veio um dia e meio depois, aproximadamente. Que começou a ficar cinza, no dia seguinte ficou um cinza, daqui a pouco no outro dia ficou um cinza bem escuro. Aí, quando fui ver, sai no jornal, gente, uma tempestade aqui no Nordeste, alagando tudo, a cidade não está preparada para a chuva de São Paulo. João Pessoa. São Paulo inundou o Nordeste, meu Deus. Ali perto da cidade onde eu estava, ficou tudo cheio d'água. Eu falei, não é que funcionou? Mas são testes. Mas tem no Rock in Rio, eles contratam eu não sei bem como eles se intitulam, mas o nome é Cacique Cobra Coral. Eu falei, ele mesmo, é o Cobra Coral. Ele é responsável por não chover no Rock in Rio, nos eventos, e aí
ultimamente não tem contratado ele. Então, Tem tipo, tá chovendo horrores. horrores. Para você ver. Magia sendo aplicada com coisas, abre aspas, simples. Você vê que é interessante, gente, que até um tempo atrás eu tinha até mesmo receio de falar, eu mexo com as nuvens, eu faço às vezes concentro chuva ou tiro. Porque aí, filho, se alguém que não é praticante de magia ouve um bagulho desse, fala, mano, esse moleque tá viajando na batotinha legal. Nossa, fumou uns, tá viajando, ó, tá, ó lá, a brisa. Controla as nuvens, tá brincando de avatar. Uhum. Mas eu falo, teste. Quando você aprender o feitiço, a conjuração, ou a controlar a energia, faça o teste. A gente tem habilidades telecinéticas, a gente tem habilidades de telepatia. Isso tudo existe. Gente, por que você acha que a gente não consegue? Outra, utilizando mais uma vez artifício bíblico para justificar as minhas doideiras. Jesus falou: sois como os deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sermão da Montanha, Mateus, não lembro o versículo e capítulo. Se eu não me engano, João tem uma tempestade, eles estão voltando, aliás, do Sermão da Montanha. Jesus vai no meio da tempestade até ele, no meio daquela chuva, eles veem, ai meu Deus, é um fantasma e tudo mais, pá. Enfim, contexto. Jesus vai lá e cessa a tempestade. Se em um momento anterior ele fala que a gente pode fazer o que ele faz e um pouco mais, por que você não consegue também cessar uma tempestade? É tudo uma questão de fé. É tudo uma questão de energia. É tudo uma questão de o quanto que eu acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. Por isso, o exercício do arroz, para vocês verem o poder da palavra de vocês afetando uma simples coisa que é um arroz. Uhum. Uma pergunta. Manda. A gente tem que ter certeza, tem que confiar e tudo mais, mas e se no meio do processo surgir uma dúvida? Como que você rebate a dúvida, a incerteza nesses momentos? Excelente pergunta. Peraí, só um segundo. Tava com uns bichinhos, eu vou lavar e vou pegar mais depois. Dúvida, ausência de certeza, certo? A dúvida é a ausência de confiança. Na minha jornada espiritual, teve uma época em que eu fui atrás de fé. Eu me sentia um homem de pouca fé, certo? Então, eu não encontrei outros livros, outras coisas que pudessem ir diretamente falar como obter mais fé. Então, fui na igreja. Infelizmente, fui na igreja, ou felizmente, e falei com pastores, falei com padres, conversei com pessoas atrás da fé. Eu preciso aumentar a minha fé. Eu tenho dúvidas, porque as dúvidas estavam afetando a minha magia. Eu não tinha certeza se aquilo ia dar certo ou não. Eu não tinha certeza se aquela divindade estava me ouvindo ou não. Era a ausência da fé. A fé é a confiança. Em termos bíblicos, traduzindo, fé é o firme firmamento daquilo que não se pode ver. Firmamento daquilo, qualquer coisa, que não se pode ver. Fé é uma confiança em algo que eu não estou vendo. Dá o passo que Deus coloca o chão. Se a gente tem dúvida, a gente não vai dar o passo. E aí, o que a gente faz? Para a gente restabelecer um estado de fé, de confiança, eu comecei a fazer um exercício para testar. Exercícios para testar. Se eu não tenho confiança, por exemplo, se eu não tenho confiança na minha magia, na minha espiritualidade,
eu vou lá e faço um teste. Dei o exemplo das nuvens como um exemplo, porque para mim é um feitiço simples, para vocês pode ser um feitiço complexo, não tem problema. Vocês pegam e façam algo simples. Eu quero acender uma vela para conseguir pode ser um dia de sol, só para ilustrar. Um dia de sol amanhã. Aí você fez a vela e veio um dia de sol no dia seguinte. Cara, o meu feitiço deu certo. Ah, mas deu certo mesmo? Ah, não sei, tá na dúvida ainda? Faz outro. Eu quero ver um carro rosa. Eu coloquei na lista de exercícios um carro rosa, porque carro rosa não é tão popular quanto prata, preto, branco ou vermelho. Meu, para vocês verem um carro rosa, vocês com certeza conjuraram eles de algum lugar. Então, faça esse exercício. Visualiza um carro rosa para vocês, passando na frente de vocês, né? Tem uma pergunta. Onde eu moro não tem carro. Quem dirá rosa? Visitação. No seu caso, você está no meio da natureza. Conjura uma borboleta azul. Uhum. Boa. É tão fácil também. É um elemento que não é impossível ou muito difícil de você conquistar ou de você ver, e também não é algo tão banal. Por exemplo, eu quero. Amanhã vai fazer sol, se fazer sol, tipo, o sol vai surgir, se vai subir se eu fizer esse feitiço aqui. Cara, pelo amor de Deus, ele vai subir independente de você fazer aquele feitiço ou não. Faça chuva, faça chuva. Outra forma. Testa de uma outra forma. Exemplo de uma coisa variável utilizando o clima, por exemplo. Amanhã o sol não vai brilhar, vai ficar um tempo nublado o dia inteiro. É algo variável. Eu moro numa região que é sempre nublado. Faz o contrário. Amanhã o céu vai ficar liso. É um exemplo, né? Ou até mesmo teste sem o tempo, só para você ver. Mas o legal do tempo é que você sabe que foi você que fez. Entendeu? Se você determinar um prazo, você sabe o que você fez. Eu quero ver um carro rosa. Você mora na cidade, você vai ver o carro rosa, você vai ver a borboleta azul. Em uma semana, um dia, dê um espaço de manifestação. Magia não é fast food. Não é pediu aqui. Isso daqui vem. Ela vem rápido quando você tem fé. Se você está testando a sua fé, joga o prazo lá na frente. Porque no meio desse prazo você vai ficar com dúvida. Lá na frente, testa em uma semana. Faça esses exercícios de fé para que você veja as coisas acontecendo. E quanto mais você vê, mais certeza de que aquilo é real, acontece, você vai ter. E quanto mais certeza você tem, menos dúvida. Você vai ter sempre a dúvida com uma certeza. A menos que você entre na dúvida para explorar aquela certeza, para explorar e ter novas certezas aí, beleza? Respondi a pergunta, Emília? Sim, querido. Então, exercite a sua fé, tá? Exercitar a sua fé é a mesma coisa que exercitar a sua magia. Álcool, a gente está utilizando aqui da nossa cachaça. Ela vai ser, abre aspas, o combustível. Ela vai ser um dos elementos principais dentro deste descarrego, certo? Aqui, a forma básica desse feitiço seria solamente as 3 velinhas. Eu posso fazer, por exemplo, as 3 velinhas em um ponto. Como eu falei de Papa Alegre, eu vou lá, risco, né, a mesa. Como é que era? Tá, lembrei. Bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Isso aqui. Cajado desse lado. Centro aqui.
aqui. Semente aqui em cima, semente aqui embaixo. Cruzado aqui. 3 bolinhas aqui, que eu me lembro também. Pronto. Eu fiz um ponto riscado, ou um vevé, ali no centro. Ele pode ser feito diretamente no chão. Ele pode ser feito com elementos naturais, farinha, farinha de milho, farinha de mandioca. Cada uma dessas, depois a gente vai abordar um pouquinho mais, porque elas mudam o feitiço, tá? Ou, propriamente disso, simplesmente limpo. Mas todo elemento que você está colocando dentro da sua magia, você está agregando poder a ela. Certo? Deixa eu só... Você está agregando poder a ela. Então, se eu só fiz com as 3 velas, ela tem uma força, ela tem tantos elementos. No Voodoo, a gente utiliza muito da nossa própria energia. Em outros tipos de magia, bruxaria, magia, alta magia, magia cerimonial, a gente vai utilizar de divindades ou de seres espirituais para colocar. Eu joguei no Vevé, então já tem uma divindade nesse feitiço, certo? Ou energia de uma divindade nesse feitiço. Acrescentei um elemento, mais um elemento, que seria a cachaça. Eu posso acrescentar elementos de combate, já que se refere a magia de limpeza, de proteção. Então, eu joguei aqui um canivete, 2 canivetes, eu tenho mais um ali embaixo, mas vamos colocar a minha varinha. Estou dando um exemplo. Cada elemento que eu colocar no feitiço, principalmente se você conjurar cada um, você está agregando força. Eu não tenho nada disso. Posso fazer simplesmente só o triângulo? Pode. Eu não tenho nem as 3 velas. Eu posso fazer só com uma? Pode. Por quê? O Voodoo que a gente está praticando é uma magia que foi utilizada pelo povo escravo. Eles não tinham recursos, gente. Eles não tinham potes de ervas, eles não tinham um monte de coisas que a gente tem. Era terra, cera de vela que dá para iluminar ali a tronqueira, iluminar ali um local que eles estivessem, e é isso, a comida que eles têm, pronto. Tinha que se virar com o que tem. Então, no Voodoo, eu gosto do Voodoo porque a gente pode se virar com o que a gente tem, quando a gente não tiver, certo? Óbvio que se eu for replicar uma receita, tem que seguir a receita o máximo dela possível, para ela ser a receita. Alterou a composição de uma receita, deixou de ser ela, ou vira outra coisa. Mas eu só tenho um elemento daquele feitiço, vai demandar muito mais da sua fé, que vai ser o que vai complementar ou vai suprir aquilo que não tem daquela receita, e você faz. Mas faz. Entendeu? Então, vamos lá. Feito. Melhor do que perfeito. Colocou à disposição, já conjurou tudo, já fez as orações em si, acendeu. Acendeu, se quiser, vou até apagar a luz, para ficar legal. Top. Olha que sinistra essa aula, gente. Numa sexta-feira 13, eu vou colocar. Não, eu vou colocar. Hã? Pode voltar uns minutinhos, porque a minha internet caiu aqui. Você só acendeu a vela? Só acendi a vela. Beleza. E fiz piada de que agora a aula ficou bem sinistra na puta sexta-feira 13. Mas Tô até rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Esses feiticeiros são muito perigosos. Já até escondi meu gato. Maravilha, gente. Vamos lá. Acendeu as velas, conjura o trabalho por inteiro, certo? Então,
eu vou fazer na força de Papa Legba, tá? Papa Legba, ouve barreia, né? Abra um portal e sugue toda a energia negativa de mim, dos meus alunos, da minha casa e das casas dos meus alunos, da casa dos seus familiares, para que todo obsessor, energia negativa, inveja, maldade, feitiço, demanda, egum, quiumba, sofredor, qualquer espírito negativo que esteja influenciando, atrapalhando, querendo e desejando o seu mal, o mal de todos aqui envolvidos nesse trabalho, seja retirado, enviado de volta para o lugar de onde veio. Tá feito. Como não é uma oração, eu não faço amém. Mas você pode falar se você quiser. Amém. Amém, do latim, seria que assim seja, né? Que é uma confirmação, que é também um feitiço. Mas se a gente quiser, quais são as outras derivações que a gente pode falar? Na Wicca se fala blessed be, que assim seja. No Egito ou no Quemetismo nós falamos Enhotep, que fique em paz. Na Pérsia ou na Síria, né, os árabes, eles falam Assalamu alaikum, ou Maleikum salam, que a paz esteja entre nós. Na Umbanda ou na Quimbanda, a gente sauda a divindade. Se for de esquerda, por exemplo, vai ser o Laroye, vai ser o Saravá, né? Vai ser o que assim seja mesmo em português. Então, a gente tem uma boa variedade. Depende do feitiço que você for fazer. Como é um feitiço de voodoo mais voltado para o brasileiro, você pode falar que assim seja, ou que assim se cumpra, que assim é, ou está feito. Respondido? Sim. Esclarecido, eu vou descer aqui e vou colocar na minha tronqueira, tá, gente? Caio, tá com alguma dúvida? Eu não. Eu tava querendo saber se falta muito ainda. Não, não falta não. Z, alguma dúvida? Acho que dá para a gente encerrar aqui por hoje. Uhum. Z, Tá tudo tranquilo. dúvidas? Por acaso, eu coloquei as plantinhas que você pediu para colocar. Eu coloquei junto das velas. É mais energia, né? É mais energia. Beleza. Mais energia. Eu tinha pensado também da gente fazer banho. Banho, o processo é o mesmo. Você vai colocar na água, certo? O legal, ó, para banho, o legal é que seja ervas frescas, porque vai soltar ali o suquinho dentro da água e tudo mais. Ervas secas a gente usa para defumação, a gente queima. Frescas, banho, secas, queima. Ah, não tenho erva fresca, vai seca. Lembrando, voodoo, gente, é o que tem. Eu não consigo achar manjericão fresco, vai manjericão seco. Fazer o quê? Não vai ter menos magia se for feito dessa forma, tá? Mas se a receita pedir use fresco, você sabe que vai ser melhor aproveitado se feito daquele jeito, tá? Você pode pegar essas ervas, eu acho que foi alecrim, arruda, boldo, um banho maravilhoso para proteção. A gente fez uma aula de limpeza, a gente fez um descarrego agora há pouco. Tá tudo bem aí, Caio? Nossa. Eu tô sentindo umas coisas muito foda, tipo, calma aí. Tranquilo? Eu senti um arrepio inteiro, uma coisa assim, uma tontura. Não sei explicar, tio. Mas pode ser um feitiço. Certeza.
Uhum. São dois, né? Tem o seu, tem o meu. Vai ter o de mais gente fazendo, quem quiser fazer. Todo mundo. É bem forte. O legal, para vocês saberem que a magia está sendo bem feita, vocês têm sensações físicas ao longo do feitiço. Uhum. Arrepios, sensações no coração, acelera o batimento, diminui o batimento, muda a temperatura do ambiente ou não. Então, às vezes, quando você está muito concentrado, você vai sentir o fluxo de energia passando. E, enfim, é a magia acontecendo. É isso, tá? Tava falando sobre o banho, coloca as 3 ervinhas na água, ferve, espera esfriar um pouquinho, tá? Mistura tudo, conjura erva por erva, alecrim, a arruda e o boldo. Alecrim para limpar e proteger, arruda só para proteger, tá? E o boldo para tranquilizar e harmonizar. Todas juntas para proteger, para criar um campo de proteção, para que te guarde. Misturou tudo, coou ou não, não tem problema, não tem. Toma o banho. Gente, tem gente que tem dúvida, ai, lava a cabeça, ai, não lava. Eu aprendi o seguinte, se eu for tomar um banho, eu tomo um banho no corpo todo, certo? Eu não lavo só metade do corpo e deixo lá uma parte sujinha, criando lodo, criando sujeira. Então, no banho de ervas não é diferente, a gente lava o corpo todo, tá? Óbvio, tem ervas que se você jogar na cabeça, ela vai arder, vai queimar. Por exemplo, a canela mesmo, ela queima pela beleza. Então, só um cuidado. Mas essa em específico, ela não vai arder nem nada. Joga no corpo todo, protege o corpo todo. E aí entra um detalhe do voodoo. Assim como a gente faz com as velas. A gente unta as velas de baixo para cima. Eu devia ter falado lá na hora, mas acho que eu devo ter esquecido. Só fiz, que eu fiz aqui no automático. Por que de baixo para cima? Porque tudo na natureza, quando cresce, cresce de baixo para cima. Eu quero demandar alguém, eu fazer um feitiço negativo, um feitiço para não só demandar, mas um feitiço, por exemplo, para limpar alguma coisa, para tirar alguma coisa, eu vou fazer de cima para baixo. Uma árvore, quando morre, ela cai de cima para baixo. O raio, quando cai, ele cai de cima para baixo. A água, quando cai na cachoeira, ela cai de cima para baixo. Um prédio, quando ele é derrubado, ele cai de cima para baixo. E assim, a gente está replicando um movimento da natureza na magia. Entenderam? Sim. O gesto de significado que você faz ali, ele é replicando um movimento natural. A gente tem um microcosmo aqui na nossa mesa, no nosso ambiente de trabalho mágico. E a gente está fazendo, brincando de marionetes. E isso vai repercutir no macrocosmos, né, na nossa vida. Por exemplo, o boneco de voodoo, na verdade, é um microcosmo. Tá ali na nossa frente, né, pequenininho. Só que o efeito vem no macro. Assim como a gente vai ter magias que a gente vai fazer no macro para trazer para o micro. Mas isso aí a gente deixa mais para frente, tá? O banho é a mesma coisa. Joga debaixo, lava, esfrega, né? Passa a mão debaixo das pernas, do pé, até o topo da cabeça. A gente está levantando uma barreira. Eu estou me limpando, eu estou fazendo uma magia, eu estou fazendo um banho de descarrego, de limpeza. Um banho de sal grosso, de mar, não sei o que você estava usando aí para limpar. Você vai fazer de cima para baixo, porque você está tirando. Dúvidas? Quanto a isso, não. Então é isso. Vamos deixar essa aula por aqui.